Oi, Dinorá, então, eu vou começar a nossa aula aqui, pontualmente às 19h30, e aí anota suas dúvidas aí, se você tiver, a hora que eu terminar minha fala, a gente vai conversando, tá bom, meu bem? Por enquanto só tem nós duas aqui, a gente vai se entendendo. Vou deixar a aula gravada, tá? O pessoal chega. Tudo bem. Tá. Então, eu vou começando a falar aqui, a aula vai ficar gravada, fica nós duas aí. Porque o importante para mim é você tá entendendo. Se acontecer de você não me ouvir ou de você não estar enxergando a tela que eu compartilho, você, por gentileza, me avisa, tá bom? Deixa eu só... Esse link de aula, esse link de aula você entrou quando o Francisco postou ou você foi no AVA? Porque o meu medo é que o pessoal esteja em live errada. Entrei pelo que o Francisco... Tá. Você está conseguindo ouvir minha voz ou está parecendo você? Espera aí que eu não estou te ouvindo, Dinorá. Eu falei, tá normal, agora mudou. Ficou mudo. Peraí, então peraí que eu vou sair e vou entrar de novo, que eu tô achando... Mas que o Flávio manda lá no grupo da sala. Ah, beleza. Mas ele mandou. Meu medo é que vocês não estejam sabendo desse link. Então, vocês estão sabendo. Ah, então tudo bem. Vocês estão sabendo, para mim, importante... Tá, para mim, importante é isso. Eu vou... Então, se eu tiver com a voz picando, se a minha voz estiver picando para você, você me avisa, tá bom? Aí eu tenho que reiniciar aqui minha internet, que o problema é da internet. Tá certo? Tá, beleza. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui para a gente poder conversar. Vamos lá. Ó. Vou deixar você no mudinho aqui, senão eu vou ficar toda hora te chamando. Eu prefiro. Tá, vou deixar aqui você no mudinho. Tá bom, tranquilo. Então, vou aqui e você vai anotando suas dúvidas, tá? A aula aqui vai ser sobre os efeitos da condenação criminal, né? O que é condenação criminal? Condenação criminal, vou colocar aqui, vou ler para você o conceito e depois vou explicar. Então, eu coloquei aqui. Condenação é um ato do Poder Judiciário representado por um dos seus membros e depois de obedecido o devido processo penal, aplica em sentença uma pena ao agente culpável reconhecido pelo fato típico e ilícito. A condenação nada mais é... Opa! Quem chegou com o microfone aberto aí? Luciana, bem-vinda. Vou ativar seu mudo aqui, tá, meu bem? Senão me atrapalha. Se tiver dúvida, anota por gentileza que eu já deixo vocês perguntarem. Estou falando sobre efeitos da condenação. Mas antes a gente precisa saber ou relembrar o que é uma condenação. Vamos lembrar que nós estamos na matéria aqui de execução penal. A execução penal nada mais é do que um dos efeitos da condenação. Transitou em julgado uma sentença penal, significa aquela pessoa é culpada por um crime, um fato típico, ilícito e culpável. Dessa condenação criminal vão advir alguns efeitos. Então, a pessoa pode, dessa condenação, ter uma sentença que vai originar uma pena ou uma medida de segurança, caso ele tenha uma absolvição imprópria por ele ser inimputável, não sofrer pena, mas uma medida de segurança. De qualquer forma, será originado um título executivo judicial e essa execução do título vão ter vários efeitos que nós vamos analisar na aula de hoje. Então, qual que é o pressuposto para o efeito da execução penal? Qual que é o pressuposto do efeito dessa condenação? Então, eu preciso de uma sentença penal condenatória
E não importa qual tipo de pena aplicada para ter esses efeitos, né? Pode ser uma pena restritiva de direito, pode ser uma pena de multa, ou pode ser até uma pena privativa de liberdade. Todas essas penas vão gerar efeitos. Vamos lembrar? Uma condenação criminal é um título executivo judicial. Vamos lembrar lá do nosso processo civil? Vamos pensar numa ação de batida de automóvel. Então, originou-se dessa sentença do pedido civil de reparação de danos, surge uma obrigação de ressarcir um valor de R$10.000. Só que do papel vai ter que originar o pagamento. Então, como que eu forço essa pessoa a pagar, né? Qual que é o efeito disso? O efeito dessa sentença civil vai ser o pagamento. O efeito dessa sentença penal, qual que vai ser? Se a gente for trazer aqui para o lado criminal, vai ser um deles, e o principal é o cumprimento da pena, ou o cumprimento da medida de segurança, ou o cumprimento da pena privativa de liberdade, a pena de multa ou a restritiva de direitos. Mas não é só esse efeito que vai originar, e eu vou mostrar para vocês. Na verdade, uma sentença condenatória na vida de uma pessoa vai reverberar efeitos para o resto da vida dela. E alguns desses efeitos podem ser retirados ou pelo menos suspensos com uma reabilitação criminal. Vamos descer aqui para a gente ver quais são esses efeitos que eu estou fazendo tanta propaganda deles aqui. Efeitos da condenação. São todas as consequências que, direto ou indiretamente, atingem a pessoa do condenado por sentença transitada em julgado. Vamos lembrar que no nosso sistema, eu vou deixar tudo na mesma folhinha para ficar mais fácil. No nosso sistema penal vai viger o princípio da presunção de inocência. Então, para que esses efeitos tenham validade, eu preciso de uma condenação com trânsito em julgado. Precisa ter certeza que essa pessoa passou por um processo penal, que seja garantida a ela a ampla defesa e o contraditório, para eu poder falar em condenação. Uma vez condenado, os efeitos vão ser esses aqui. Olha lá, qual que é o efeito principal de uma sentença? É a imposição de pena ou medida de segurança. Você, então, praticou um crime, você vai pagar por esse crime, vai cumprir pena, vai pagar uma multa, né? Vai cumprir pena, vai pagar multa. Se for uma restritiva de direitos, proibição de frequentar determinados lugares, vai pagar uma quantia, enfim, esse é o efeito principal. Mas na aula de hoje nós vamos verificar que também existem alguns efeitos secundários. Desses efeitos secundários, nós vamos ver que existem os efeitos penais e os extrapenais. Primeira classificação, penal. O que vai acontecer com essa pessoa, além de cumprir a pena? Quais os outros reflexos que uma condenação pode ter dentro do direito penal? Isso para aquela pessoa que comete mais crimes depois dessa sentença. Vejam que a gente vai aprender que existem mais efeitos penais além da condenação e também vão existir efeitos extrapenais. Alguns deles genéricos, ou seja, todo mundo que teve condenação vão ter esses efeitos. Por exemplo, obrigação de reparar o dano para a vítima. É obrigado a reparar o dano. Ou alguns efeitos específicos que, para acontecer, o juiz precisa colocar na sentença quais os motivos pelos quais aqueles efeitos vão existir. E a partir do artigo lá 93 do Código Penal que nós vamos ler, nós vamos identificar esses efeitos da condenação. Primeiro, nós vamos tratar dos efeitos secundários, mas os penais. Secundários, penais, então. Nós vamos começar aqui. Secundários, penais, até porque esse tempo todo nós estávamos estudando os efeitos principais. Vamos para o secundário agora para mudar um pouco o nosso enfoque. Olha lá. Efeito secundário. Aí tá aqui. Por exclusão,
da efetiva imposição e cumprimento da pena, todos os demais efeitos da sentença são secundários. Adoro esses tipos de conceitos, né? O que é secundário? Tudo que não for primário. O efeito principal qual que é? Imposição de pena. Além dele ser preso, levado ao cárcere, ou ter que pagar multa, ou ter que fazer um serviço comunitário, quais outros efeitos existem na vida dele? Nós vamos chamar de efeitos secundários. Olha lá. Aí vou dizer assim, efeitos secundários penais e extrapenais. Primeiro os penais. O trânsito em julgado da sentença penal condenatória gera diversos efeitos jurídicos. E aí eu vou trazer alguns desses efeitos para vocês como exemplo, porque vão existir muito mais. A condenação, então, na vida de uma pessoa é um peso muito grande que ela vai carregar. Além de cumprir a pena, a gente viu que ela vai reverberar para outras esferas. Então, como advogados criminalistas, ou arriscando na área criminal, o que a gente precisa fazer como advogado, antes mesmo de pensar o mérito do processo, ou seja, se essa pessoa é realmente inocente ou se ela é culpada, isso é mérito do processo. Eu vou tentar de todas as formas que essa pessoa não seja condenada, que o processo nem aconteça. E por quê? Pelos efeitos da condenação, que são graves na vida da pessoa. Por exemplo, né? A gente tem gradação de crimes quanto às penas. Agora nós temos um novo acordo de não persecução de pena, não persecução de crimes. O que acontece? Não vou deixar nem o processo acontecer. É a tal da justiça restaurativa. Vou fazer acordo com o judiciário para que essa pessoa não seja condenada. Por exemplo, né, nos crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, eu posso fazer diversos acordos com a justiça, né? A depender se a pessoa é primária, bons antecedentes, né? Ela não registra nenhum outro processo contra ela, cabe ali a transação penal, cabe composição civil com a vítima, já faço um acordo com a vítima, já encerro o processo, cabe suspensão condicional do processo, que nós vimos lá na aula de sursi, eu fiz uma ponderação entre sursi especial, o sursi processual e o sursi penal. Nesse caso, gente, não teve condenação, então não vai gerar essa pancada de efeitos aqui. Então, qual que é a nossa função? Tentar de várias formas, dentro da legalidade, que essa pessoa não seja condenada justamente para impedir esses efeitos. Vamos para o primeiro efeito secundário penal. Caracterização da reincidência, se posteriormente for praticado novo crime, com todas as consequências daí resultantes. Olha só, o primeiro efeito da condenação, diverso do cumprimento da pena, a caracterização da reincidência. O reincidente, pessoal, ele vai ser visto com maus olhos para o direito penal, porque é uma pessoa que já foi julgada uma vez e novamente está cometendo crime. Então, aquela punição que ele teve da primeira vez não atendeu à ressocialização que o direito prega. Então, você está frequentando novamente aqui o banco dos réus, o tratamento para você vai ser piorado substancialmente. Teve uma pena com trânsito em julgado hoje, amanhã cometeu um crime e você vai ser reincidente. Em decorrência disso, um dos efeitos serão, lá na segunda fase da dosimetria, quando tratar de agravantes, você vai ter uma reincidência, então sua pena vai subir um pouco, vai subir de 1/6. Já estou tratando diferente, um efeito da condenação anterior é a reincidência. Vamos lembrar? Quanto tempo perdura a reincidência na vida de uma pessoa? Eu tenho, então, trânsito em julgado da condenação, mais o período de cumprimento de pena e mais 5 anos após a extinção da pena. Então, eu vou ter um prazo longo em que esse efeito da condenação, chamado reincidência, vai perdurar na vida dessa pessoa. Tanto faz se o tempo de cumprimento dela for 1 mês ou 40 anos,
mais 5 anos para frente ela vai ser considerada reincidente. Então, esse é o primeiro efeito secundário penal de uma condenação. O próximo, olha aqui, outro exemplo para nós. Fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Saiu tudo da formatação aqui. Vamos deixar aqui formatadinho. Pronto. Segundo, fixação do regime inicial para o cumprimento de pena. Vamos lembrar que o legislador, lá no artigo 33, ele vai fixar de forma diferente para quem é primário daquele que é reincidente. Como que é para o primário? O primário, a depender do regime de pena, a depender da condenação, do quanto de condenação, ele vai ter regime inicial aberto, semiaberto ou fechado. Ele vai transitar ali no regime inicial por todos esses regimes. Quando ele vai para o regime fechado inicial? Quando a pena for maior de 8 anos. Regime semiaberto, menos de 8, mais de 4. E o regime aberto? No caso do primário, menos de 4 anos para baixo, regime aberto. E aí vão caber vários institutos aqui para beneficiar essa pessoa. Mas vejam a diferença, e é um efeito da condenação, se essa pessoa for reincidente. Há um efeito vindo aqui em cima da condenação anterior. Segundo o Código Penal, a letra fria do Código Penal, qualquer condenação que essa pessoa tenha, o regime inicial de cumprimento de pena vai ser sempre o fechado. Olha como o legislador já vai embutir um efeito penal nessa pessoa. Regime inicial para você é fechado, meu amigo. Quem mandou você estar aqui novamente? Porém, a gente viu, e foi até uma questão que eu fiz para vocês de avaliação, que o STJ flexibiliza essa exigência. Ele vai dizer lá na súmula 269 que se uma pessoa é reincidente, porém, o requisito do artigo 59, as circunstâncias judiciais forem favoráveis a ele, na primeira fase da dosimetria de pena, lembra? E, mesmo reincidente, a pena for até 4 anos, ele pode ficar no regime semiaberto. Ele não precisa ir para o regime fechado. Então, se fosse depender só do Código Penal, o efeito da condenação para o reincidente era só regime fechado. Aí a gente viu que o STJ deu uma flexibilizada, ele amansou o coração do legislador ali, trazendo essa possibilidade de ficar no regime semiaberto, o reincidente. Terceiro efeito da condenação que pode existir aqui, o efeito secundário penal, configuração de maus antecedentes. E aqui, pessoal, essa configuração de maus antecedentes, a gente precisa lembrar que, acabando aquele período que a gente conversou sobre reincidência, aqueles 5 anos após o cumprimento ou extinção da pena, essa pessoa, para o resto da vida dela, vai ser considerada como uma pessoa com maus antecedentes. Ela já passou pelo crivo do direito penal, ela já teve uma condenação contra ela, então ela vai ter maus antecedentes. É um dos efeitos da condenação que ela teve lá atrás. Mas vejam, isso aqui é de discutível constitucionalidade. Isso porque, como eu falei para vocês, que vai ficar o resto da vida essa pessoa como maus antecedentes, vai ser um efeito perpétuo da condenação. Vejam, mesmo passando, a pessoa teve uma condenação em 1979, e aí, mesmo depois de passar tantos anos, o efeito daquela condenação ainda vai atingir essa pessoa. Nesse caso, a doutrina vai divergir dizendo o seguinte: se a Constituição Federal vai dizer que não existe pena de caráter perpétuo e que, por mais hediondo que seja um crime, o máximo que uma pessoa paga por ele são 40 anos, por que existe um efeito da condenação que reverbere o resto da vida? Essa aqui é a crítica que se faz e põe em xeque
a constitucionalidade aqui desses maus antecedentes. Por enquanto, aqui para nós vamos ter como um efeito da condenação que não tem prazo para terminar. O juiz ele vai considerar como um efeito da condenação a ser piorada a vida da pessoa de 1/8 na primeira fase de dosimetria de pena. Próximo. Aqui. Aí aqui, ó, quando a gente fala de efeito da condenação, nós vamos lembrar que toda vez que vai existir um benefício penal ou uma causa de diminuição de pena, seja vai dar um sursi, um livramento condicional, uma conversão de pena privativa de liberdade restritiva de direito, volta e meia o legislador vai falar, é reincidente? Então, para você o prazo é maior. E um dos efeitos da condenação aqui, ó. Revogação obrigatória ou facultativa do sursi e do livramento condicional. Vamos lembrar das aulas passadas? Lembra da traição do juízo? A pessoa foi libertada ou a pena dela foi libertada condicionalmente, ou a pena dela foi suspensa, porém ela cometeu um outro crime. Nesse caso, eu posso ter, ó, aqui a gente não está mais falando de reincidente. Aqui nós estamos falando daquela pessoa que, durante o cumprimento ou do livramento condicional ou da suspensão da pena, que é o caso do sursi, ela vai e tem uma nova condenação criminal, seja por fato dentro do período de suspensão ou de livramento ou anterior. Nesse caso, a gente vai lembrar que existe revogação do benefício. Essa revogação pode ser automática, obrigatória ou facultativa. Mas, de qualquer maneira, olha um efeito de uma condenação em cima de um benefício. A pessoa pode perder o benefício do livramento condicional ou da suspensão da pena se aparecer uma outra sentença penal na vida dela. Então, olha como a sentença penal ela vai piorar a vida da pessoa aqui, né? E não podia ser diferente, né, pessoal? Na verdade, uma das funções da pena é retribuir o mal causado, além daquela via que a gente sabe que é a da ressocialização. Se a pessoa está cometendo mais crimes, está mostrando que ela não está apta a voltar à sociedade. Daí, então, a necessidade dela ficar mais tempo presa. Na conversão da pena restritiva de direitos, da privativa de liberdade, por restritiva de direitos. Lá no artigo 44, vamos ver aqui, artigo 44, parágrafo 5º. 44, parágrafo 5º. Deixa eu colocar para vocês aí, para eu não ter que ficar compartilhando a tela, senão eu fico apanhando do aplicativo. Eu apanho do aplicativo. Não, já está aqui embaixo, olha como eu sou. Código Penal, coloquei ali, artigo 44, parágrafo 5º. Sobrevindo condenação, um efeito aqui, deixa eu colocar para baixo aqui, para a gente ver numa tela só. Sobrevindo condenação, a pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a substitutiva anterior. Olha só, ele estava cumprindo restritiva de direito. Sobrevém uma condenação. O que vai acontecer? O juiz da execução, ele vai decidir o que ele faz com essa conversão anterior. Lembra que era uma pena privativa de liberdade, que ele conseguiu o grande benefício de ser uma restritiva agora? Sobreveio uma outra condenação, né? O que o juiz pode fazer? Ele pode somar as condenações ali e não tem mais restritiva nenhuma, né? Ou primeiro ele vai cumprir essa condenação e depois a restritiva, vai depender do juiz aqui. De qualquer maneira, essa pessoa fica na berlinda. Vedação de privilégios nos crimes contra o patrimônio.
Artigo 155, parágrafo 2º. Vamos ver esse efeito da condenação aqui no artigo 155, parágrafo 2º. Ah, interessante aqui. Aqui nós vamos ter o chamado furto privilegiado. Furto privilegiado. Vou pegar esse aqui. Olha lá, essa parte aqui não interessa, só o privilégio. Olha lá. Deixa eu aumentar a letra aqui, senão a professora meio ceguetinha não enxerga. Vamos ler esse benefício aqui. Subtrair para si ou para outra e coisa ali é móvel. Esse é o furto. Dolo de subtração. Quero me assenhorar de uma coisa que não é minha e ela tem um valor. A minha pena, de 1 a 4 anos e multa. É um crime de médio potencial ofensivo, né? Porque a pena mínima é de 1 ano. Se o criminoso é primário, olha aqui, parei de ler aqui. Se tiver uma sentença anterior, qual que é o efeito dessa sentença anterior? Torná-lo reincidente. Então, ele já perdeu esse benefício aqui. Ó, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção e diminuí-la de 1 a 2/3. Olha só, de 1 a 2/3. Vamos pensar, pegou a pena mínima. Pena mínima 1 ano. 12 meses, diminuir de 2/3, 4 meses. Opa, pulou o teclado. Olha só o benefício que essa pessoa perde por ser reincidente. O que é isso? Efeito da condenação, efeito secundário. Olha, ele nem está mais cumprindo pena por aquela sentença anterior, mas ainda aquela sentença anterior está atrapalhando a vida dele. Outro exemplo aqui. Eu coloquei aqui no material de apoio artigo 171, mas eu achei outro exemplo aqui mais interessante, já que são todos exemplos, né? Olha só. No caso do tráfico de drogas, olha um efeito da condenação que faz ele perder. O artigo 33, caput, vai trazer a figura do traficante de drogas, né? Quem que é esse? Quem que é o traficante? Aí eu vou ter aqui aquele que exporta, importa, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega, consumo ou fornece drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Vejam que todos esses verbos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 18 verbos, pessoal, 18 verbos, ou seja, 18 formas da pessoa ser enquadrada como traficante de drogas. 18 formas. Qualquer uma dessas formas torna ela traficante de drogas e ela vai ter uma pena. Lembrando que drogas, aqui eu não sei o que é. Eu preciso me socorrer a uma portaria para saber o que é drogas. Vamos lembrar que droga, o termo droga, é uma norma penal em branco. Então, eu preciso de um complemento de validade. Lá na portaria da Anvisa vai dizer o que é droga. Então, eu posso carregar por aí um saco de trigo? Ah, mas e se acharem que é cocaína? Vão fazer um exame preliminar e vão verificar que não é cocaína. Trigo não tá. Apesar de carboidrato ser uma droga, deixa a gente gordo, mas não é uma droga propriamente dita, porque não está na portaria da Anvisa. E aí, qual que é o efeito da condenação quando a gente fala em droga? Eu já trouxe aqui o parágrafo 4º, já pulei direto para o parágrafo 4º da lei, e ele está dizendo assim: nos delitos definidos no parágrafo 1º e no caput, aqui o caput, deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Olha o tanto da redução, 1/6 a 2/3. A pessoa vai cumprir 1/3 só da pena.
Vedada, esse aqui foi declarado inconstitucional, vedada a conversão em restritiva, pode ter conversão em restritiva sim, desde que atenda os requisitos do 44 do Código Penal, desde que o agente seja primário. Olha um efeito da condenação lá atrás. Puxa, porque eu cometi um crime lá em 1900 e bolinha, eu não sou primário. E aí? E aí que ele vai perder esse benefício aqui, desde que ele seja primário e de bons antecedentes. Então, ferrou dos dois jeitos, né? Não se dedica à atividade criminosa, nem integre organização criminosa. Nesse caso, se a pessoa tiver esses requisitos, ó, pena mínima é de 5 anos para o traficante. 5 anos, a gente vai lá e coloca 60 meses, transforma em meses. E aí vamos fazer a diminuição aqui de 2/3, vai dar 20 meses, ou seja, se o traficante for primário, de bons antecedentes, não integra atividade criminosa, a pena dele vai ser de 1 ano e 8 meses só. Ah, mas e se ele traficou de novo, professora? No outro dia ele voltou a traficar, já que isso daqui cabe conversão em restritiva de direitos. Aí ele vai pegar de 5 anos em diante, né? Ele não vai pegar mais, não vai ter mais esse benefício diante de um dos efeitos da condenação. Próximo aqui, próximo efeito. Então, vejam, eu trouxe para vocês alguns dos efeitos da condenação penal. Vejam como não é uma carreta nas costas da pessoa, uma condenação criminal. Olha só o tanto de efeito que se reverbera na vida de uma pessoa. Mas não tem só o efeito penal, não. Nós temos também efeitos extrapenais. E vamos a eles agora. E os extrapenais, então, nós vamos chamar aqui de efeito secundário, genérico e os específicos. Vamos para os genéricos. São efeitos automáticos e decorrem de qualquer condenação. Não depende de declaração expressa na sentença. Aqui, primeiro, nós vamos tratar de efeitos secundários. Eles são chamados secundários e eles são extrapenais, ou seja, eles vão reverberar por outras esferas cíveis, administrativas. Então, vejam que o efeito da condenação, ela ultrapassa a esfera criminal. Primeiro, qual que é o primeiro efeito extrapenal de toda e qualquer condenação? Torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Toda sentença criminal que eu tenho uma vítima e um dano, então eu tenho que ter vítima e tem que ter dano, ela vai automaticamente gerar a obrigação de reparação de dano para a vítima. Vocês sabiam disso? Teve uma condenação, por exemplo, de furto, a obrigação daquela pessoa é de devolver a coisa ou ressarcir o valor dessa coisa. Como que eu consigo, professora? A vítima tem que executar essa pessoa lá na vara cível. Ou, se for para o juizado especial, aquele primeiro acordo que eu falei para vocês da composição civil dos danos é justamente para ressarcir a vítima desse valor que foi furtado, mas nesse caso, qual que vai ser o bom para o réu? Ele não vai nem ter condenação, então não vai ter todos esses efeitos que nós estamos falando aqui hoje. Então, olha que legal. Toda sentença penal vai ter, tendo vítima e tendo dano, vai ter, então, a obrigação de indenizar. Quem vai fazer isso? Lá na sentença, o artigo 387, inciso 4º, lá da sentença criminal, está dizendo assim, ó, lá do Código de Processo Penal. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando o prejuízo sofrido pela vítima. E daqui, a gente já extrai a figura do assistente de acusação. O assistente de acusação, para quem não sabe, é a figura do advogado da vítima.
ele vai, né? A gente pode pensar de forma bem inocente que o assistente da acusação está ali para servir de longa-manos do Ministério Público ou de ajuda para o Ministério Público, quando não. O assistente da acusação, ele está lá para juntar as provas do prejuízo que foi causado para a vítima, para que nessa sentença aqui já o juiz fixe um valor para ser buscado lá na sentença cível. Se o advogado conseguir juntar toda a prova aqui, é só executar lá no juiz cível. Se não, lá no juiz cível tem uma fase de liquidação. Aí já coloca todas as provas lá. Por exemplo, um caso de lesão corporal de natureza grave. Mas vamos pensar que a pessoa foi condenada, houve uma briga entre duas pessoas, e aí uma pessoa machucou a outra caiu, se quebrou, ficou um tempo sem trabalhar, ou estragou o carro dela, além de tudo teve dano, né? Esses valores serão ressarcidos lá na justiça civil. Porém, na justiça criminal é possível a fixação de um valor mínimo. E se o juiz não fixar? Embarga de declaração lá, falando assim, em silêncio, não fixou, a sentença foi omissa. Aí o juiz vai fixar um valor mínimo, né? Mas para isso é preciso que tenha sido discutido aqui o quanto que aquela pessoa foi prejudicada e precisa ser ressarcida. Mas vai depender, né, se a pessoa teve prejuízo. No caso, por exemplo, de crime vago, que eu não consigo identificar quem é o sujeito passivo, por exemplo, no caso de tráfico de drogas, eu tenho, não tenho sujeito passivo, então não cabe aqui indenização por nenhum prejuízo. Para próximo, efeito extrapenal. Aqui é a pena de confisco, perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. O que é isso? O que ele vai perder? Os instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação e uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Tudo que se encontrar em poder daquela pessoa que foi condenada e que seja ilícito, por exemplo, né? Eu tenho ali uma fabriquinha de moeda para falsificar dinheiro, eu tenho uma arma com a raspada lá e o Estatuto do Desarmamento vai falar que vai ser destinado lá para a polícia ou vai vender, enfim, tem uma destinação própria quando é arma, ou qualquer produto de ato ilícito. E aí tem que verificar, será que esse produto pertencia ao réu ou pertencia a um terceiro de boa-fé? Por exemplo, um carro foi furtado, roubado, enfim, e com esse carro estavam sendo feitos sequestro relâmpago ou vendendo droga usando esse carro. Esse carro vai ser confiscado e vai para o Estado. Porém, havendo terceiro de boa-fé, esse carro vai ser destinado, devolvido a esse terceiro de boa-fé. Claro, comprovando que o automóvel era dele. Então, essa aqui é a pena de confisco. Vai para o Estado e o Estado vai o quê? Leiloar. B, vai haver, então, perda do valor em favor da União. Quando eu falo Estado, eu estou falando Estado-União. Ressalvado o direito do lesado terceiro de boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que consista no proveito auferido com a prática do ato criminoso, ou valor equivalente ao produto ou proveito quando estes não forem encontrados ou localizados no exterior. Aqui o legislador está dizendo assim, o produto do crime, o lucro que você teve, você vai destinar à União. Tanto faz se está com você. Se tiver localizado, por exemplo, lá num outro país, no paraíso fiscal, eu vou confiscar bens que você tem aqui, que são lícitos, para pagar o que você tem lá fora. Essa aqui é a pena de confisco. Eu vou confiscar o lucro ou os objetos usados para o crime. Esse é um efeito da condenação. Nas condenações por infrações
as quais a lei comine pena superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a pena como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o requerimento ilícito, ou seja, o lucro do crime. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda foi decretada. Não sei se vocês se lembram do caso do Abadia. Era um traficante, né? Não sei se morreu, não sei do destino desse senhor, mas um traficante de drogas, riquíssimo. Ele fez uma operação para mudar o rosto, né? Ele ficou totalmente diferente para fugir, para não pagar a dívida social que ele tinha, né? Nem pagar o crime e as condenações que ele tinha, não sofreu os efeitos da condenação, então ele mudou o rosto e fugiu. E ele vivia uma vida de ostentação. Ele morava lá em Florianópolis, na Praia dos Ingleses, numa casa maravilhosa. E aí houve, então, na época da prisão dele e confisco dos bens, um leilão das peças de roupa do Abadia, relógios e peças caríssimas que ele tinha na casa dele, né? Era muito interessante. Eu vi um monte de gente lá. Na época eu estava viajando, eu estava lá em Florianópolis, e aí passou lá, tá tendo o leilão do Abadia, né? O povo lá comprando cueca de marca dele, a preço de banana, né? Enfim, achei uma coisa meio estranha, né? Mas as pessoas gostam, tá um leilão, um brechozão do Abadia, né? Uns relógios caríssimos lá, a preços, vamos dizer, módicos. Os preços estavam até bons, né? Não fiquei com nenhum pertence dele, não. Só dei uma olhadinha assim, falei, ih, vamos lá, vamos que vamos, né? Imagina a carga negativa disso, né? Enfim. Efeitos secundários da condenação são aqueles que não decorrem da condenação, exigindo a lei requisitos específicos. O que isso significa? Eles não são efeitos automáticos da condenação, não decorre automaticamente da condenação. Eles precisam ser motivados. A lei ela vai dizer quando eles vão ser aplicados ou não. E aí o juiz, se quiser aplicar esses efeitos, ele precisa esclarecer na sentença dele, senão o réu sai ileso. Vamos lá, quais deles são? Olha lá. É necessário que o juiz justifique a aplicação de tais efeitos na sentença, não sendo, portanto, automáticos. 1. Perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Olha só, uma pessoa pode perder o cargo dela, a função pública ou mandato eletivo. Lá na Constituição vai dizer que a partir do momento que você sofre uma condenação criminal, automaticamente você perde seus direitos políticos. Isso a gente está falando direito de votar e direito de ser votado. Perde os direitos políticos, o preso condenado definitivo não vota. O provisório vota porque ele não tem esse efeito de condenação que é originado na Constituição. Então, a Constituição Federal, ela é uma lei com hierarquia superior ao Código Penal. Tá vendo que no Código Penal ele vai dizer aqui que depende de motivação do juiz. A Constituição já fala não, a partir do momento que você teve essa condenação, você perde seus direitos políticos automaticamente. Mas aí nós vamos chegar lá falar sobre esses cargos eletivos. No caso de perda de cargo ou função pública, esse aqui, o servidor público, ele pode perder o cargo que ele exerce. Vamos lá, quando? Quando aplicada a pena privativa de liberdade igual ou superior a 1 ano, vejam, tem que ser uma pena cuja o máximo, né? O máximo não, o mínimo acima de 1 ano. Então tem que ser uma pena um pouquinho considerável. Nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever com a administração pública. Aqui eu tenho 2 requisitos, tenho 2 premissas. Além dessa pessoa ocupar um cargo público e ela ter
tido uma condenação acima de 1 ano, ela tem que ter usado dessa prerrogativa dela de ser servidora pública dentro das funções que ela exercia para praticar o ilícito penal. E isso o direito penal não aceita. Se você é servidor público, você tem que ter uma conduta correta, porque você representa o Estado. Você está ali não como pessoa física, mas você está ali como Estado. Então, tem uma conduta honesta. Você precisa usar para si todos os princípios lá da Constituição, atinentes à administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, todos eles, moralidade principalmente, todos eles precisam estar ali, investidos naquele servidor público. Aí vai o belezão e sofre uma condenação porque ele usou o cargo para cometer crime, aqui eu não te quero. É isso o que o juiz vai manifestar para que essa pessoa perca o cargo que ela exerce. Então, aqui, é necessário que o ilícito tenha sido praticado no exercício das funções com a perda do cargo. Com a perda do cargo, o condenado não poderá exercê-lo, ainda que reabilitado, isso é, não poderá se reintegrar à situação anterior. Em seguida, quando a gente terminar os efeitos da condenação, nós vamos aprender o Instituto da Reabilitação, que vai devolver algum dos defeitos que foi tirado. Porém, nesse caso aqui, quando a pessoa perde um cargo público, nem a reabilitação devolve. O que pode restar a ele ainda é o direito dele fazer um novo concurso público e entrar. E torcer para que esse novo concurso que ele faça não tenha aquela fase subjetiva que se investiga a vida pregressa. Senão, acabou, né? E hoje a maioria dos concursos tem, né? Se você não serviu uma vez, foi exonerado, foi demitido do serviço público, não te quero mais aqui. Então, para a forma, a lei coloca aqui no Código Penal, olha, se você prestar novo concurso, você entra. O difícil é ser habilitado, né, para voltar para o serviço público. Aí eu já coloquei aqui, né, nada impede que após a reabilitação venha prestar um novo concurso. Prestar você pode, meu amigo, o difícil é você voltar. C. Quando a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Aí, se a pessoa, a gente viu que, se for até 1 ano, tem que, para ele perder o cargo, o juiz tem que motivar a sentença, mas tem que ser um crime que ele usou a administração pública, a máquina pública, o cargo dele para cometer esse crime. Aí ele vai ressalvar aqui no próximo, na linha C, dizendo o seguinte, ó, se essa pena que ele for condenado ultrapassa 4 anos, olha eu jogando lá para o fim, 44, Marisa, 4 anos, se ela suplanta 4 anos, nesse caso pode ser qualquer outro tipo de crime que possibilita perder o cargo. Não precisa estar ali usando o cargo dele para isso, né? Vamos pensar num servidor público que estuprou a sobrinha. Tem nada a ver com a função que ele exerce, porém esse crime veio a ter uma pena maior de 4 anos. Então, nesse caso, ele pode ser demitido de serviço público. Aqui eu coloquei uma observação, né? Para perder o cargo, se o cargo for eletivo, ou seja, ele foi escolhido pelo voto, se for senador e deputado, para mandar embora, segundo a Constituição, para ele perder o cargo, desculpa, gente, para ele perder o cargo, não basta ali que o juiz manifeste, não. Precisa, além de sofrer essa condenação, remeter isso para a Casa Legislativa competente. Aí o artigo 55 da Constituição Federal, como eu estou estabanada, o artigo 55 da CF vai dizer o seguinte para nós: perderá o mandato o deputado e o senador, inciso 4º,
que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Nos casos do inciso 1, 2 e 3, a perda do cargo, perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Então, vejam, para ele ser mandado embora, para ele perder o cargo, ser mandado embora, para ele perder o cargo, ele precisa, então, que a mesa ou a casa respectiva que ele trabalha já casse o mandato dele. Então, é diferente justamente pela eleição, pelo cargo eletivo. E, por fim, aqui, falando em servidor, nós temos alguns servidores que eles têm a tal da vitaliciedade. Juiz e promotor, a partir do segundo ano do exercício da função, eles são vitalícios. Isso é uma proteção que existe no cargo de promotor e juiz. Eles são vitalícios e inemovíveis. O que isso significa? Eles não perdem o cargo deles, salvo por sentença transitada em julgado, e eles não podem ser tirados de onde eles trabalham por força política, por pressão política, eles só saem se eles quiserem. E aí, essas são garantias desses poderes, do Poder Judiciário e também do Ministério Público, para que eles não sofram pressão política. Imagina, vem uma pessoa com força política, um governador, um presidente, um prefeito, um vereador, um deputado, liga e fala assim, juiz, julga desse jeito aqui, senão eu vou te tirar aqui da comarca de Taboão da Serra e vou te mandar lá para Sororoca da Serra. E aí o juiz ou o promotor, eles vão sofrer essa pressão e vão ceder a essa pressão política. Isso não existe, justamente por esses princípios da magistratura e do Ministério Público, né? A gente costuma falar assim, ó, nos 2 primeiros anos, seu nome está aqui escrito a lápis. Qualquer hora eu posso apagar. Pode perder o cargo nos primeiros 2 anos. Depois eles se tornam vitalícios. Depois que ele se tornou vitalício, ele pode perder o cargo? Sim, mas vai ser diferente. Cada um, a lei orgânica do Ministério Público e a lei orgânica da magistratura, elas vão ter procedimentos diferentes para que essa pessoa perca o cargo. Por exemplo, no Ministério Público, vai vir essa sentença condenatória, né? E o procurador de justiça vai entrar com uma ação para tirar aquela pessoa do cargo. E aí vai ser novamente garantido a ele o procedimento, dando para ele a oportunidade de ampla defesa e contraditório, e lá no final vai vir decidido que ele vai perder o cargo do Ministério Público ou não. Então é diferente porque vai seguir os requisitos legais aqui da carreira. Então, quando tiver carreira específica, né, a gente vai lembrar lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que se tiver uma lei tratando de forma específica, segue essa lei. O direito penal vai ser para geral, assim como é o caso dos cargos eletivos. Segundo efeito aqui, específico, ou seja, que depende de motivação na sentença, não é automático, vai ser a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometido contra outrem igualmente titular do mesmo poder, contra o filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Esse aqui é o caso daquele detentor do poder familiar, de tutela ou de curatela. Ele é responsável por alguém e ele comete crime contra esse alguém. É o pai que estupra a filha. Nesse caso, ele pode vir a perder o poder, o direito, poder familiar sobre aquela criança. Vai depender, então, de motivação na sentença. A observação que eu coloquei aqui, a Lei 12.962, o Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescentou: a condenação criminal do pai e da mãe implicará a destituição do poder familiar, exceto nas hipóteses de condenação
não implicará, olha eu lendo errado, a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará na destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra o próprio filho ou filha. O que é isso daqui? Não significa que nem todas as condenações criminais vão tirar do pai e da mãe o poder familiar, exceto se essa condenação for contra o próprio filho, né? Lesão corporal contra o próprio filho, estupro contra o próprio filho, tentativa de homicídio contra o próprio filho. Nesse caso, eles perdem o poder familiar. E se for outra condenação, por exemplo, tráfico de drogas, coisa fora, não for contra o filho, eles não perdem. Até porque os filhos vão ter direito de permanecer com os laços com os pais, inclusive se eles estiverem presos. Eles têm direito de visitar os pais presos, né? O ECA dá essa prerrogativa. Por fim, inabilitação para dirigir veículo. Olha só, vai perder a carteira de habilitação. Quando? Quando utilizado como meio para a prática do crime doloso, né? Essa hipótese somente é aplicado quando o veículo é utilizado como instrumento para a prática do crime doloso. Olha só, tem que ser crime doloso, não pode ser crime culposo. Então, não vai ser pode ser, professor, um racha e matou homicídio no racha? Depende. Se for culpa consciente, não. Se for dolo eventual, sim. Então, vamos lembrar dessa diferença. Em um, ele assume os riscos de produzir o resultado, é o dolo. Em outro, culpa consciente, ele prevê o resultado, mas ele não quer que aconteça. E mais, ele acha que ele pode impedir. Ele vai falar assim, não, eu sou um exímio motorista, se alguém cruzar na minha frente aqui, eu consigo desviar. No dolo eventual eu vou correr, eu vou vencer aquele rapaz do outro lado, não importa se alguém entre debaixo do meu carro, se eu causo um acidente. Nesse caso, e usei o automóvel como instrumento do crime, significa que ele vai ficar inapto ao direito de dirigir. E o juiz vai colocar isso na sentença. Inapto ao direito a dirigir, por quê? Porque praticou um crime doloso. Então, eu tenho aqui, inabilitação quando, por meio da prática de um crime doloso, então, primeiro requisito, o crime tem que ser doloso, não pode ser culposo. E o veículo é utilizado para essa prática. Eu utilizo o veículo. De outra forma, não vai perder a habilitação. Maravilha. Então, esses são os efeitos. Vamos voltar aqui. Esses serão, então, os efeitos da condenação tidos como principais e secundários. Dentro do secundário, a gente viu os efeitos penais e os efeitos extrapenais, específicos e genéricos. Vamos continuar aqui. Já que eu estou com a corda toda e ainda está cedo, vou direto sem intervalo e a gente acaba um pouquinho mais cedo. Cadê eu aqui? Mas se vocês tiverem alguma dúvida para me fazer, pessoal, fiquem à vontade. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver aqui o nosso Código Penal. Deixe-me lá. Vamos falar do Instituto da Reabilitação. Opa, que eu tô no furto. Reabilitação. Oh, que coisa boa essa tal de reabilitação. Vamos ver para que ela serve? Reabilitação. Deixa eu tirar aqui. Estamos, então, mostrando para vocês o Instituto da Reabilitação. O que é isso? Primeiro, nós estudamos que a sentença penal vai trazer efeitos. Esses efeitos vão ser os efeitos próprios dela, o primeiro efeito imediato que vai ser apagar o mal cometido, executar a sentença penal. Além, nós vamos ter os efeitos penais e extrapenais, genéricos e específicos, maravilha. Mas a reabilitação, ela vai servir para cessar ou algum desses efeitos. Na verdade, não vai nem cessar. Sabe o que ele vai fazer, a reabilitação? Vai colocar uma cortina de fumaça na frente.
uma vez reabilitada essa pessoa, alguns efeitos não vão aparecer para a sociedade. Vai estar lá, aquela pessoa vai ser parada numa blitz, por exemplo, não vai aparecer a condenação anterior lá na via do Copom. Somente quem vai ter acesso aos dados pretéritos dessa pessoa vai ser o juiz criminal. A reabilitação vai servir, então, para pôr essa cortina de fumaça na vida da pessoa. Vai devolver a pessoa ao estado coante, ao estado de, entre aspas, primariedade. Mas, como eu já falei para vocês, né, é só uma cortina de fumaça. Se ela praticar um outro crime lá na frente, ela vai ser considerada reincidente ou com maus antecedentes, a depender do tempo que ela praticou depois. Se tiver ainda dentro do prazo depurador, sim. Vamos ver, então, como que eu faço uma reabilitação e quais são os efeitos. Isso aqui é muito procurado por aquele pessoal na vida que teve uma condenação e, a partir de lá, aprendeu a lição e nunca mais quer saber de ter nada com direito penal. Viu que o crime realmente não compensa, mas tem uma mácula na vida dela, né? Sempre que ela vai tirar lá a certidão, o atestado de antecedentes criminais, fica aparecendo alguma coisa. Então ele quer apagar isso da vida dele e realmente ter uma outra chance. Essa é a reabilitação criminal. Vamos lá então. Está no artigo 93 e é assim. A reabilitação alcança qualquer pena aplicada em sentença definitiva, assegurando o condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Olha aqui, o sigilo não está dizendo que vai passar uma borracha, está dizendo que vai pôr uma cortina de fumaça ali. Não vai ser sigiloso, só vou dar uma escondida aqui de algumas pessoas, mas outras saberão. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstas no artigo 92, vamos lá já, deste Código, vedada a reintegração na situação anterior, nos casos do inciso 1 e 2 do mesmo artigo. Aqui, lá no artigo 92, o que ele vai falar? Vai falar dos efeitos específicos da condenação, ou seja, aqueles efeitos cuja sentença, vamos para o 92 lá, cujos efeitos precisam ser motivados para o juiz na sentença. Está dizendo assim, olha, essa primeira aqui esquece, né? Você não vai ser reabilitado. Com a reabilitação, você não volta para o cargo que você perdeu, seja ele eletivo, seja ele concurso, mas nada impede que você preste outro concurso. Posso devolver o direito de dirigir da pessoa? Sim. Ela vai participar, vai ter que novamente tirar o registro de habilitação dela. Posso reabilitar nesse sentido. Pode devolver o poder familiar? Sim, se ainda tiver, se ainda aquela pessoa tiver sob o domínio do poder familiar, ou seja, for menor de 18 anos, quando da reabilitação, sim, pode devolver o poder familiar, a tutela, se não for o filho dele, ou curatela, se for um maior. Uma pessoa maior de idade que precisa de curatela. Então, ó, salvo aqui, quando perde o cargo, pode ser reabilitado. Quando que vai ter? Quais são os requisitos para a gente reabilitar alguém? Deverá ser requerida quando? 2 anos do dia que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar a execução, computando-se o período de prova da suspensão do livramento condicional se não tiver revogação, desde que o condenado... Opa, para aqui. Então, quanto tempo eu posso exigir? Quanto tempo eu posso exigir? Não. Eu posso, como advogada, propor o pedido de reabilitação de um cliente que me procure. Eu vou dizer para ele, olha, cumpriu a pena? Ah, sim, eu estava no livramento condicional e agora não revogou meu livramento condicional e encerrou. Maravilha. Então, eu estava no período de prova, não revogou, terminou de cumprir, extinguiu a punição. Ótimo. Ou extinguiu a punição pelo cumprimento já faz 2 anos. Ótimo. Então, nesse caso, eu já tenho o primeiro requisito. Mas vamos lembrar
ele vai ser reabilitado depois de 2 anos da extinção do cumprimento de pena. Porém, ele ainda tem 3 anos para frente para ser reincidente ainda. Eu posso reabilitar uma pessoa, mas ela continua sendo reincidente se ela cometer outro crime depois disso. Além desses 2 anos pós o cumprimento de pena, ele tem que ter domicílio no país nesse prazo. Durante esses 2 anos, ele não sumiu, foi embora. Ele ficou no país 2 anos depois da extinção da pena. O porquê desse requisito aqui, o legislador não deixa claro, né? Ele quer que a pessoa tenha permanecido no Brasil durante esses dois anos. Por quê, né? Deve ser para computar o restante dos requisitos, que ele foi uma pessoa boa, e aí é mais fácil da gente provar, né? O que o legislador quer? Olha, você quer uma nova chance na sua vida, de você ostentar por aí bons antecedentes para a sociedade? Então, prove que você mudou, prove que você melhorou. Então, primeiro, 2 anos morando nesse país. Tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Você vira para o seu cliente e fala assim, rapaz, você fez algum curso? Você se matriculou em alguma faculdade? Você fez alguma obra de caridade? O que você fez durante esse tempo? Tem testemunhas que provem que você é uma pessoa boa, que você não arruma briga por aí, tal, vizinhos? Tem, maravilha. Então você vai juntar, você vai juntar demonstração efetiva. O que é isso? Prova, né? Prova de bom comportamento público e privado. 3, aí fica o dia da mentira, né? No dia da audiência, para ouvir essas testemunhas aqui. Nossa, vamos falar que a pessoa é tão boa. A gente chama de testemunhas de beatificação. Nossa, que pessoa boa. Dá vontade de pegar o réu, embrulhar assim e colocar num potinho. Tenha ressarcido o dano pelo crime. Lembra que um dos efeitos da condenação é reparar o dano? Se essa pessoa reparou o dano ou demonstra a impossibilidade absoluta de fazer, ele é super pobre, não tem condições, até o dia do período ou do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. O que isso quer dizer? Para você pedir a reabilitação, você precisa de um ótimo comportamento, residir no país e mostrar que você ressarciu o prejuízo que você causou à vítima. Lembrando, se deixou prejuízo, você tem que ressarcir. A partir daí, a partir desse momento, verifica. Ressarci? Maravilha. Então, eu junto o recibo que eu ressarci, seja de uma sentença civil ex delito, foi lá, executou a sentença lá na vara civil, o réu foi lá, pagou aquela sentença, olha que beleza, tenho aqui prova que eu paguei. Aí eu tenho aqui impossibilidade de fazer. Então, eu demonstro que eu não tenho as mínimas condições, pobreza extrema, de pagar o que eu fiz para a vítima. Não consigo tirar petróleo da minha casa, não consigo pagar. Ou eu exiba um comprovante de renúncia, a vítima expressamente renuncia, ela não quer ser ressarcida, ela perdoa, ela abre mão daquele dinheiro que foi embora. Ou novação da dívida. O que isso significa? Eu renegociei a dívida, o meu cliente, no caso, renegociou a dívida, fez uma novação, ele renegociou. Aí eu cumpro esse segundo requisito aqui de ressarcimento do prejuízo causado. Depois, o juiz pode mesmo assim negar a reabilitação. Vamos pensar que você entrou com esse pedido, porém ele achou que a vítima não foi ressarcida e você sim poderia ter ressarcido a vítima, o seu cliente. Nesse caso, o que pode acontecer? Vai lá, reúne mais documentações, pega por escrito, já que você é pobre, não conseguiu provar essa pobreza extrema, já que você está lá no judiciário representado por um advogado. Então, nesse caso, cadê sua pobreza extrema, né? Paga lá o que você deve. Pega lá
faz um novo pedido, renova seu pedido, porque foi negado, dessa vez ou com recibo de pagamento ou com a declaração expressa da vítima. Aí está escrito, negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo uma nova, né, um novo pedido de reabilitação, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios. Olha o legislador aqui ensinando. Não deu certo aqui? Renova seu pedido, mas melhore seus argumentos aqui. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja multa. Olha ele pisando na bola aqui e sobrevindo mais um efeito da sentença. Ele vai perder essa reabilitação se sobrevier uma condenação. Acabou. Por quê? Qual que é o intuito de reabilitar? O intuito é que você tenha uma vida nova, com uma ficha teoricamente limpa. Você vai ser parado numa blitz, seu cliente vai ser parado numa blitz, não vai aparecer nada. Ele vai poder imprimir o certificado de antecedentes dele, não vai ter nada. O único que vai conseguir acessar, nem o delegado de polícia consegue, o único que vai conseguir acessar ali vai ser o juiz criminal. E aí, mesmo assim, vem essa pessoa e comete um outro crime, então acabou sua reabilitação. Nesse caso aqui, pode surgir a dúvida, né? Professor, mas a pessoa tinha 4 crimes anteriores. Um já faz 2 anos que ele cumpriu a pena. Dá para pedir a reabilitação de um só e os outros vai esperando? Não, porque não vai ter sentido, né? O que adianta, né, reabilitar? A pessoa está que nem um pau de galinheiro, mais sujo que um pau de galinheiro. Adianta limpar só uma partezinha? Não. Então, ou reabilita por todos, aguarda o prazo do último e pede a reabilitação, ou vai ser improcedente esse seu pedido, já que essa cortina de fumaça aqui não vai tapar tudo que precisa ser tapado com a reabilitação. Entenderam? Então, esse aqui é o pedido de reabilitação. E lá na LEP, deixa eu colocar aqui, LEP. Lei de Execuções Penais, LEP Planalto. Deixa eu achar aqui o artiguinho que eu quero mostrar para vocês. Vamos ver se eu vou lembrar de cor ou se eu vou ter que pôr na busca. Eu estou presa em quarentena aqui, então eu já estou meio que decorando o artigo. Deixa eu ver se... Vou colocar aqui 123, será que é esse? Não, leira, não é. Aonde que eu vi isso? Foi no Maçom. Deixa eu ver se é mais fácil eu procurar no livro ou colocar aqui. Reabilitação. Registros. Não, peraí, deixa eu só pegar aqui, então. Para eu achar. Qual que era? Eu achei um artigo tão interessante na LEP, gente, me perdoe, mas eu esqueci de. Marcar o número. Vamos achar aqui. Pedido de reabilitação, não. Aqui. Reabilitação. Falei, aqui, 202. Vamos ver se é esse aqui. Nós achei legal. Aqui, vamos lá. Cumprida, olha lá, cumprida ou extinta a pena, não constarão na folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou processo ou outros casos expressos em lei. Olha só, pessoal, a LEP, a Lei de Execuções Penais, ela traz um tipo de reabilitação aqui, não posso chamar de reabilitação, mas ela vai dizer o seguinte: a partir do momento que extingue a pena, não pode mais constar na folha corrida, nem atestado, nem nada, já cumpriu a dívida da sociedade, né? Não pode constar certidões fornecidas por autoridade. Cadê?
Vixe, será que caiu minha internet? Deixa eu olhar aqui. Não, tô de boa. Vou voltar. O que aconteceu? Gente, me perdoe. Deixa eu habilitar aqui de novo. O que aconteceu aqui nesse coisinha? 7210. Vamos lá. Artigo 202. Foi só para irritar. Cumprida ou extinta a pena, não constarão, então, na folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial, auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir o processo pela nova prática. Aqui esse dispositivo da LEP é autoaplicável, né? Não precisa de manifestação nenhuma do advogado, e diz assim: a partir do momento que você cumpriu a pena, extinguiu a pena, acabou sua dívida social. Nesse caso aqui, ninguém vai poder fornecer nenhum documento constando essa dívida, já que ela foi paga. Vamos pensar que é a mesma coisa lá do Procon. Pode colocar a dívida que você já pagou? Não. Então é a mesma coisa aqui na condenação penal. Porém, esse 202 da LEP, ele é mais restrito. Mesmo não podendo colocar lá algum fato que você já pagou, uma condenação que você já pagou, vai aparecer sempre que for para instrumentalizar processo. E aí, quem vai ter acesso? Todo mundo da justiça vai ter acesso, né? Polícia judiciária, polícia ostensiva, todo mundo vai ter acesso. Só não vai imprimir isso para a sociedade. Então, esse tipo de efeito aqui da condenação, da extinção da pena, ele não é tão completo quanto a reabilitação. Lá na reabilitação, somente o juiz criminal vai ter acesso aos dados. Por isso que é diferente desse efeito aqui do artigo 202 da LEP. Então, lá o professor Kleber Masson, né, no livro que eu segui para preparar essa aula, ele diz o seguinte, né? À primeira vista parece que é a mesma coisa, porém, no 202 continuam os registros aí para todo mundo ver. Mas se eu peço a reabilitação, que é um processo super simples aí que vocês vão poder fazer a partir do ano que vem para as pessoas que procurarem vocês, né? Já todo mundo com a OAB, vocês vão ver que somente o juiz criminal vai ter acesso a esses registros. Vamos voltar aqui. O meu Código Penal sumiu. Eu vou colocar aqui de novo, porque eu quero terminar. Na próxima aula eu já quero falar com vocês de prescrição, que é a matéria mais importante que tem nesse mundo inteiro. Vamos lá, Código Penal. Deixa eu ir com o cursor lá para baixo. Tô acabando, gente. Nossa, já falando. Aqui, o que eu quero falar um pouquinho para vocês, para a gente encerrar nossa aulinha de hoje. Eu quero falar sobre medida de segurança. Que raio que é isso? Medida de segurança, professor? O que é isso? Vamos lá. Medida de segurança. O que é medida de segurança? Vamos lembrar lá da teoria do crime. O que é crime, professor? Crime é fato típico, ilícito. Crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Fato típico a gente divide em gradações, né? Fato típico é conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A ilicitude é o próximo requisito que a gente estuda, ela é indiciária da tipicidade. Significa, se o crime tem conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, se pressupõe que ele também seja ilícito. Porém, há algumas causas que excluem a ilicitude. Uma delas pode ser
a legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Já tive 2 substratos do crime preenchido. No final, eu preciso saber se há culpabilidade. E um dos requisitos da culpabilidade significa se essa pessoa tem sanidade mental. Aí nós vamos, né, lá para o artigo 26 do Código Penal para a gente lembrar quem que é esse, o tal do inimputável. Quem que é o inimputável? Eu quero ir aqui para o 26, ponto. Isso. Ué, por que tá indo? Ih, Dainazinha. Inimputável. Meu, não sei o que está acontecendo aqui. Daqui mais fácil. Vamos lembrar do inimputável. Quem que é esse inimputável? Não vou desistir, computador. Calma. Vamos aqui. Mais fácil. E é assim que eu tô clicando nos negócios, tá aparecendo um monte de... Vamos lá. Quem que é o inimputável? É esse daqui, ó. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, no tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha só, o Código Penal vai dizer assim: se a pessoa ela é inteiramente incapaz de entender que o que ele está fazendo é errado, ou de se determinar de acordo com esse entendimento, ele está lá enfiando uma faca na outra pessoa, mas ele não consegue não fazer isso, porque ele é um inimputável, porque ele é um doente mental, o direito penal não serve para ele. Ele não vai ter uma pena, ele vai ser absolvido de forma imprópria, a gente chama de absolvição imprópria. E por que imprópria? Porque a ele vai ser aplicada uma medida de segurança. Então eu vou ter, de um lado, a pena para aquele agente que é imputável, ele sabe o que ele está fazendo, tanto na conduta dolosa como culposa, e do outro lado eu tenho o inimputável, aquele que não tinha ideia do caráter ilícito do fato, ele não sabia, não conseguia se determinar. Nesse caso aqui, ou vai ter pena ou vai ter medida de segurança para ele. Como é inimputável, medida de segurança, não aplico pena. A pena visa a ressocialização. A medida de segurança, ela vai visar um tratamento curativo para essa pessoa. Porém, nós temos os inimputáveis completamente, vai sofrer a medida de segurança, e nós temos o semi-imputável, é o mais ou menos tantã. Quem é esse? Vamos lá. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 ou uma redução da terceira fase de dosimetria. Se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz. Vejam, aqui ele teve um retardamento. Ele sabia o que ele estava fazendo, porém, ele sabia mais ou menos, ó, não era inteiramente capaz, ele não era inteiramente lúcido, mas restava uma sanidade nessa pessoa. Então, ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Aqui a gente vai chamar de semi-imputável. O que vai acontecer com esse semi-imputável? O juiz vai escolher ou manda ele lá para a medida de segurança, não fala, olha, você não vai para um presídio comum não, você é medida de segurança para você, você é tantã. E aí eu vou fixar um prazo mínimo de cumprimento de pena, e aí vamos fazer exame, vamos ver se você melhora e volta para a sociedade. Ou, se ele for semi-imputável, em vez de ter a medida de segurança, vamos diminuir a pena dele. Vai aplicar essa diminuição de pena porque consegue se provar que naquele momento ele estava com uma perturbação da saúde dele e deixou ele tantã. Beleza.
tantã é ótimo, né? Mas ele vai ter uma redução de pena. O nosso sistema é o sistema chamado vicariante. Então, o juiz ele não pode aplicar as duas modalidades de punição. Ou ele vai escolher a medida de segurança, ou ele vai escolher a pena. Se o sujeito for semi-imputável, o juiz pode aplicar a pena, vai condenar, vai ter todos os efeitos da pena, porém, ele vai dar uma redução de pena, que pode ir de 1 a 2/3, a pena reduzida por semi-imputável ou a medida de segurança. Para aquele que é totalmente, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que ele era inteiramente incapaz, medida de segurança. E essa medida de segurança, essa punição chamada medida de segurança, que nós vamos ler agora lá no artigo 96 do Código. Estamos chegando. Passei, volta. 96. O que é aqui, ó? Medida de segurança. As medidas de segurança são: 1. Internação em hospital de custódia. Existe, professor? Raro, né? Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Ou a falta, o legislador já sabia que não ia ter, ou a falta em estabelecimento adequado. Vejam que aqui a natureza é de tratamento curativo para essa pessoa. 2. Sujeição de tratamento ambulatorial. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste que a pena tenha sido imposta. Então, aqui, como é uma punição que essa pessoa vai receber, precisa estar dentro do período que ela recebe punição. Se o crime tiver prescrito, não tem como impor essas medidas. E como que o legislador vai solucionar, né? Se a pena for de reclusão, o critério dele vai ser assim: se a pena for de reclusão, interno no hospital de custódia, você vai ficar preso, regime fechado. Se for de detenção, tratamento ambulatorial, não vai ficar fechado. Imposição de medida de segurança por inimputável. Se o agente for inimputável, que é aquele do artigo 26, que é o antigo 13, né? Falava assim, essa pessoa é 13, porque é o artigo do inimputável antes da reforma do Código Penal, né? Por isso que o pessoal costuma falar que a pessoa doida é o artigo 13. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Aqui, artigo 26. Se, todavia, o fato prescrito com o crime for punível com detenção, poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, uma medida menos restritiva, que é a internação, e vai ser dada a quem sofreu detenção, crime de detenção e pena de detenção, vai ser o tratamento ambulatorial. Vamos lembrar? Reclusão cabe os 3 regimes de cumprimento de pena: regime fechado, semiaberto e aberto. Na detenção, o inicial é só o semiaberto e o aberto. Então, o legislador fez essa distinção aqui, que é muito criticada pela doutrina, para aplicar a punição. Até porque você pode ter uma pessoa perigosíssima que cometeu um crime cuja pena seja só de detenção. Em vez dessa pessoa ficar lá no tratamento internado, ele vai ficar só no ambulatorial, né? Podendo voltar para casa. Qual que é o prazo? Esse prazo, então, as medidas de segurança, elas têm muitas polêmicas à luz da Constituição. Olha lá. Prazo, parágrafo 1º. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Que é isso, legislador? Perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Aqui, pessoal, aqui já posso afirmar para vocês que existem 4 correntes. Primeira corrente: o prazo é indeterminado mesmo, até porque uma vez a pessoa tendo um desenvolvimento retardado, ela vai morrer desse jeito, não tem recuperação. Então é indeterminado, pode ficar lá o resto da vida. Essa é a primeira corrente. Na segunda corrente vai dizer o seguinte: não existe pena de caráter perpétuo.
Então, nesse caso, a pessoa só pode ficar no máximo 40 anos, que é o tempo, na verdade são 3 correntes, que é o tempo máximo de punição que a pessoa pode ficar presa, são 40 anos. Então, claro que tem que se aplicar a mesma coisa aqui no caso dos inimputáveis. Por que o inimputável vai ficar o resto da vida? Então, tá errado. E a terceira corrente, a corrente adotada pelo STJ, então é que a gente tem que levar em consideração, é o seguinte: está escrito que não tem prazo para terminar, porém é injusto, já que todos os crimes, por mais hediondos que eles sejam, eles têm um prazo de terminar. Então, a pessoa ela vai entrar na internação por um tempo mínimo, vão ser feitos exames obrigatoriamente, porém, ela não vai ficar o máximo de pena, ela não vai ficar mais do que o determinado no artigo. Vamos pensar que seja um crime de roubo. O máximo combinado para o roubo ali é 15 anos. Então, mesmo o cumprimento da pena sendo 40 anos, ela só vai ficar ali o prazo determinado por crime de roubo, o prazo determinado por crime de furto. Ela não vai ficar o tempo máximo de pena, porque vamos verificar quanto de pena é o máximo da pena em abstrato. E é esse aqui o entendimento do STJ para o inimputável. Mesmo não havendo perspectiva, muitas vezes, de melhora, né? Vamos pensar que mesmo não tendo perspectiva de melhora, não posso deixar essa pessoa para sempre, né? Ou 40 anos direto, simplesmente pelo fato de que ela é inimputável, né? Vamos lembrar que o direito penal veda a responsabilidade objetiva, né? Que você punir a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela fez. Eu estou punindo ela pelo que ela é, deixando ela mais tempo, já que ela tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E isso é inconstitucional. Por isso que o STJ está dizendo o seguinte: vamos verificar qual que é o tempo em abstrato e ela vai ficar esse período somente, não vai poder ficar de prazo indeterminado e também não vai ficar 40 anos. Então é a tese mais amena. Aí vão ter o prazo mínimo, né, que deverá ser de 1 a 3 anos. Perícia médica, esse é um outro rolo, porque o exame criminológico é deficitário, né? O exame criminológico, justamente pela falta de profissionais, né? Não se abre concurso, tem poucos profissionais, mas é o que está dizendo aqui na lei. A perícia realizar-se-á ao termo do prazo, termo é quando acabar, né? Ao termo do prazo fixado e poderá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo se o juiz determinar. Essa pessoa, já que ela está no tratamento curativo, ela precisa ser monitorada por um profissional da saúde, por um médico psiquiatra, um perito. Então, ele vai de tempo em tempo, olha lá, a primeiro prazo mínimo de internação é de 1 a 3 anos. Então, dentro desse período, vai fazer o primeiro exame. E depois, de ano em ano, para se aferir se essa pessoa teve uma melhora ou não, para progressivamente colocá-la no regime ambulatorial e depois em liberdade. Desinternação. A desinternação ou liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência da sua periculosidade. Vou, aos poucos, colocando ela para fora. Se ela praticar novo crime, volta. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação se essa providência for necessária para fins curativos. Substituição. Na hipótese do parágrafo do artigo 26 do Código Penal, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior, respectivos parágrafos 1 ao 4º. Lembra que nós temos aquela diminuição para o semi-imputável, né? Então, o juiz da execução, verificando que não é o caso de pena, é o caso de internação por medida de segurança, então, necessitando o condenado de especial tratamento, né?
ele vai substituir a pena pela internação. Por fim, direito desse internado. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a um tratamento. O que isso quer dizer? Eu não posso colocar uma pessoa, então, que teve uma absolvição imprópria, ele não foi condenado pelo Código Penal, ele foi absolvido, porém a medida de segurança foi imposta. Eu não posso pôr essa pessoa para cumprir uma pena juntamente com uma pessoa que foi condenada à pena privativa de liberdade. É esse o direito do condenado, do internado. Ele tem direito de receber um tratamento curativo, né? E um estabelecimento hospitalar vai ser submetido a um tratamento, já que ele tem problema de saúde psicológica. Essa aqui, pessoal, então, é a nossa medida de segurança destinada aos inimputáveis, Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Aqui foi rapidinho nossa aula. Eu ando... Olha eu aqui bem baixinho, com esse batom preto, meu Deus, que eu tô parecendo aqui. Oi, galera, alguma pergunta para mim aqui? Tudo bem com vocês? Por mim, eu já me dou por satisfeita aqui com a nossa aulinha, consegui passar para vocês dúvida, efeitos da... Nossa, Léo! Sem dúvida nenhuma! Que maravilha! Então, ótimo! Já passei, então, aqui de boa. Semana que vem eu vou tentar, nesse sabadão aqui, fazer um exercício para vocês responderem aí, terem não avaliação, um trabalho do professor, é aquela avaliação que a gente faria em sala de aula, que eu ia trazer várias questões para vocês. Eu vou passar no trabalho semana que vem, assim que tiver disponível, ou na próxima aula eu aviso vocês, dou um prazo para vocês fazerem. Fechou, galera? Aqui conosco não tem rosco. Então, eu desejo uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Amanhã, se vocês não tiverem aula, assistam minha aula de penal, processo penal. E aí, tranquilo. Um beijão para todos vocês. Fiquem todos com Deus e, não tendo dúvida, se tiver dúvida, me fala agora. Senão eu vou encerrar aqui nossa live. Obrigadão pela aula, professor. Eu que agradeço você, meu amor. Tudo de bom. Beijão, professora. Obrigado pela... Beijão, Leozinho. Beijo, Lu. Deixa eu parar a gravação aqui. Já essa aula já vai estar online para vocês. Parar.